Você tem a sensação que a sua vida não está nas suas mãos, que alguma força que você não controla é que coordena as coisas, porque não é você que dita o norte para onde as coisas vão? Você sente um barco à deriva, cada hora um problema diferente acontece e você não consegue imaginar o que está ditando e para onde que a sua vida está indo? Você tem a sensação de que a sua vida está passando como areia entre os seus dedos, sem que você possa fazer nada a respeito, quase sem perceber todo esse processo? Você percebe algum tipo de padrão que se repete sem que você tenha algum controle? Aquela velha história de ter o dedo podre para escolher namorado ou namorada, você sabe que isso é balela, né? Na verdade, o que acontece são forças inconscientes que estão agindo para que você ou a pessoa submetida a isso, ela sinta atração, sinta alguma espécie de atração, como se fosse um magnetismo para determinados contextos que repetem aquilo que é familiar, repetem padrões geralmente traumáticos que não foram bem resolvidos, não têm um significado bem elaborado psicologicamente dentro da pessoa e ela se vê repetindo infinitamente como se estivesse presa num looping infinito. Relacionamentos com os mesmos padrões de pessoas, com os mesmos problemas, sem que nada se resolva, sem que nada evolua. Comportamentos autodestrutivos, como se ela tivesse presa a uma autossabotagem inconsciente em que ela não consegue evoluir, galgar uma melhora em qualquer aspecto da vida, sem que ela mesma faça algo que corte esse processo, que ela volte à estaca zero. Todos esses padrões, eles não são magia, não são acaso. São padrões psicológicos inconscientes. Nós, seres humanos, repetimos o que nós temos repertório, nós repetimos aquilo que nos é familiar, aquilo que nós conhecemos, principalmente aquelas experiências da pior espécie, que nos machucaram muito. Isso acontece porque o cérebro, a nossa mente, ela não dá conta de manter uma experiência dolorosa, traumática, que não tenha sido significada, que a gente não tenha conseguido dar um significado, um sentido e tenha se resolvido em relação ao que aconteceu. Nós somos compelidos a contextos semelhantes para tentar dar um final feliz, dar um significado para aquela história. Pessoas que sofreram abusos sexuais, por exemplo, elas acabam se aproximando de situações de vulnerabilidade em que ficam mais propícios a acontecerem novos ataques desse. Mulheres que tiveram um pai alcoolista e violento, agressivo, estatisticamente têm maior risco de se envolverem com homens alcoolistas e agressivos. Parece um contrassenso e racionalmente realmente é. Por que alguém que já sofreu tanto com determinada circunstância vai repetir o processo se relacionando com alguém com as mesmas características? Tudo isso não é racional, tudo isso está relacionado ao nosso sistema límbico e uma tentativa da nossa mente, do nosso cérebro, em transcender, em superar essa história através de uma nova chance de dar um sentido, de fazer um final diferente, um final feliz para isso. A única maneira da gente se libertar dessa prisão, desse looping infinito de tortura, é através do autoconhecimento. E a psicoterapia é o melhor e mais bem estudado catalisador para isso. Só trazendo para o consciente todos esses processos que estão rodando aí por debaixo do pano, debaixo da luz da nossa consciência, é que a gente vai ter alguma chance de ter poder, de ter algum controle, de transformar, de manejar isso. Ninguém consegue desviar de um buraco que não sabe onde está, não sabe qual o tamanho nem a profundidade. Nenhum problema pode ser solucionado sem ser nomeado, muito bem identificado para ser resolvido. Então, dói a gente ver dentro de nós aquilo que é inconveniente, aquilo que não é nada bonito, aquilo que é feio, aquilo que gera vergonha, gera aversão, mas é o único meio
capaz de nos dar liberdade de escapar, de transcender e não ficar refém dessas forças inconscientes que controlam a vida de muita gente. Todos nós, eu, você, o Papa, qualquer pessoa, o presidente dos Estados Unidos, todos nós temos sombra. Sombra é, segundo a psicologia analítica junguiana, aquele porão psicológico onde a gente deposita tudo que não é bonito, não é agradável, não é conveniente, que a gente tem vergonha e receio de mostrar. Então, numa analogia, é como se a gente tivesse uma mochila nas costas, que é um saco de lixo, em tudo aquilo que não é bacana, que a gente teria vergonha de que outras pessoas percebessem nós, a gente coloca nesse saco nas nossas costas. E quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente indiscriminadamente fala isso não presta, isso não me serve, maior o volume dessa mochila, desse saco de lixo nas costas, e começa a gerar um mau cheiro, tem um volume enorme, a gente começa a andar, começa a fazer bagunça, derrubar tudo quanto é lado. Ou seja, a única maneira da gente melhorar nesse aspecto é nos integrar com a nossa sombra. Então pegar tudo que está nessa sacola e começar a reciclar e dar algum sentido. Isso eu posso dar uma limpada aqui, eu posso usar para tal coisa, eu posso reciclar, fazer um artesanato de tal maneira. Então a gente precisa entrar em contato, dar as mãos para as nossas partes que a gente hoje acha mais inconvenientes, para que elas, dentro do nosso campo de visão, aí sim a gente tem algum nível de controle, porque a gente mantém consciência sobre elas, e elas não escapam para fazer uma baderna por aí. Essa é a maneira pela qual, na terapia, essa explicação aqui, ela tem fins didáticos, tá? Mas é assim que, através da terapia, a gente vai reassumindo o poder do que influencia a nossa vida. A gente vai conseguir transformar essa sensação horrível de que a nossa vida é guiada por forças que a gente desconhece, como se a gente fosse um barco à deriva e tá aí indo em direção, sabe-se lá de onde, por forças ocultas desconhecidas. Então, é por essa e outras coisas que os sábios, os antigos gregos, colocaram lá na entrada do templo de Delfos a inscrição, entre todas as outras possibilidades, conheça-te a ti mesmo. Sem autoconhecimento não pode-se viver uma vida satisfatória, plena e feliz. Então eu convido a todos a comentarem, conta a experiência de vocês, se vocês já tiveram algum desses problemas, se vocês já tiveram algum tipo de insight, conseguiram transcender alguma coisa que prendiam vocês dentro dessas dinâmicas psicológicas inconscientes, e deem sugestões, curtem se isso te ajudou de alguma maneira. Eu estou à disposição aí para discutir e trazer luz sobre outros temas, porque a ideia, o que move a minha vida, é dar poder às pessoas para serem mais saudáveis, precisando o menos possível recorrer a médicos, medicações, e terem uma vida independente, terem uma saúde completa sem depender de nada.